Olá, e aqui vamos nós para a nossa terceira parte da aula sobre integral de Riemann. Agora falando sobre a relação entre as derivadas e as integrais. As duas coisas a gente vai ver que pode se relacionar num resultado bastante importante que nós chamamos de teorema fundamental do cálculo, e cujas consequências são técnicas que nós aprendemos lá no curso de cálculo sobre como fazer integração de alguns tipos de funções, algumas funções interessantes. Tá bom? Então, vamos lá! Toma aí uma função f minúscula definida no intervalo fechado, como nós temos feito já, que seja integrável. Bom, lembremos da parte 2, que tipos de funções nós garantimos que são integráveis. Bom, então pega uma função f minúscula definida no intervalo fechado que seja integrável. A partir dela nós podemos definir uma nova função, que nós chamamos de f maiúsculo, definida no mesmo domínio de A até B, intervalo fechado. Só que como é que eu defino essa f maiúscula? Já que a f é integrável no intervalo AB, eu posso definir a integral de A até qualquer x dentro desse intervalo. Se eu pegar um x entre A e B, a restrição da função f de A até B para o intervalo de A até x continua sendo integrável, então eu posso pegar essa integral da f de A até x. Para cada x que eu pôr aqui, o valor dessa integral vai dar algo diferente. E esse valor diferente nós chamamos de f maiúsculo de x. Então, olha, dada uma função f minúsculo, nós definimos uma f maiúsculo, definida no mesmo domínio, mas dada pela integral dessa f de A até x. A variável está aqui em cima. Tá? É o final do intervalo que nós estamos definindo. Tudo bem? Então, essa nova função f maiúsculo é o que nos vai ser interessante nesta aula. Bom, essa função f maiúsculo que nós acabamos de definir como sendo a integral de A até x da f minúscula, ela é contínua. Esse é o primeiro resultado que nós temos, bastante importante, bastante interessante. Essa f maiúscula é contínua em todo o intervalo AB. Por quê? Vamos demonstrar esse resultado. Primeiro, como nós estamos estudando funções apenas limitadas, a definição de função integrável que nós fizemos é para funções limitadas. Então, por conta da função f minúscula ser integrável, nós temos ela limitada nas definições que nós fizemos. O que significa que existe um número real positivo, tal que toda função em módulo é menor ou igual a m para qualquer x aqui. Definição de função limitada, certo? Bom, agora, toma dois pontos x e y no intervalo fechado AB, quaisquer. Só para a gente fazer conta, só para a gente organizar melhor o raciocínio, a gente vai supor que um é menor do que o outro. Claro, estou tomando dois pontos. Se eles forem iguais, vai valer o que a gente está supondo por trivialidade. Mas suponha que nós temos dois pontos x e y distintos. Se são distintos é porque um é maior do que o outro. Bom, mas se um é maior do que o outro, eu posso supor, sem perda de generalidade, por exemplo, que o y é menor do que x. Se eu supusesse que o x é menor do que y, dava na mesma. Então vamos supor que o y é menor do que x. E vamos calcular a diferença entre a f maiúscula, tanto no x quanto no y. Ao fazer essa diferença, qual que é a definição de f maiúsculo de x? É integrar de A até x a função f minúscula. Qual que é a definição de f de y maiúscula? Integrar de A até y da f minúscula. E fazer essa diferença. De A até x menos de A até y. Mas você deve lembrar de uma das propriedades que nós enunciamos no final da parte 2, que se eu integrasse de A até y e depois de y até x, por exemplo, era a mesma coisa que juntar de A até x, a função. É exatamente isso que nós estamos aqui fazendo para concluir que essa diferença de integrais é de y até x. Por quê? Faz de A até y e de y até x, a soma não teria que dar de A até x? Organizando, pegando este termo de y até a e jogando para lá, você vê que temos exatamente essa configuração. De A até x menos de A até y é igual a de y até x. Pensa nos intervalos, né? Se nós temos que o y está abaixo de x, então está aqui o x, está aqui o a, aqui está o y. Fazer a integral de A até x menos a integral de A até y é a mesma coisa que fazer de y até x. De acordo? Daí, pela conta que nós fizemos, se a gente colocar um módulo na diferença de f de x por f de y, isso é então o módulo da integral de f de t
calculado de y até x. Mas usando uma das propriedades que nós enunciamos no final da parte 2, a gente pode colocar o módulo para dentro, desde que a gente coloque menor ou igual aqui. Então, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. Só que o módulo de f de t é menor ou igual a uma constante m positiva, como nós fizemos no começo. Então, isso aqui é menor ou igual a m vezes x menos y, que acaba ficando isso aqui, sai da integral, menor ou igual a m, sobra a integral de y até x, ou seja, a integral da constante igual a 1, que vale x menos y. Portanto, isso aqui é menor ou igual a m vezes x menos y. Moral da história. Dados quaisquer y e x, e aí agora observem que não faz diferença se é y menos x ou x menos y, tanto faz, porque o raciocínio seria análogo e na hora de colocar o módulo ia dar o mesmo resultado. A diferença de f de x por f de y em módulo é menor ou igual a m vezes a diferença de x por y. Para qualquer par de x e y em AB. E vejam que isso aqui vale por trivialidade se o x e o y fossem iguais. Moral da história, essa frase vale para quaisquer x e y em AB. Quaisquer. O que significa essa frase valer para qualquer par de x e y? Significa que esta função ela é lipschitziana, como nós já definimos em listas de exercícios anteriores. Essa é uma função lipschitziana. Ou seja, nós já até demonstramos em listas de exercício que se ela tem essa característica, não vou falar de novo porque enrola a língua, significa que ela é contínua. Então, uma função desse tipo, ela é contínua. Provamos o que nós queríamos. Proposição 2. Essa, de alguma forma, pode parecer surpreendente. Talvez não vai ser tanto surpreendente para você que já viu um curso de cálculo na vida. Mas, diante da teoria que nós estamos construindo, tem uma carinha de surpresa sim. Aquela função f minúscula que a gente falou que era integrável, se ela for contínua num ponto, pega um ponto qualquer no interior de AB. Se ela for contínua nesse ponto x0, então a f maiúsculo é derivável. É derivável nesse mesmo x0 e mais do que ser derivável. A derivada da f maiúsculo é a própria f calculada nesse x0. Olha que surpreendente isso. Aquela função f, que era definida como uma integral de a até x da função f, ao derivar, ela vai dar a função f de novo. Isso, talvez para você que já viu um curso de cálculo, não é surpreendente. Você sabe que para calcular a integral, meio que você tem que procurar uma função que é a primitiva, que nós falamos, e ao fazer isso, você acaba calculando a integral e tal, mas é desse resultado que vem essas propriedades que a gente usa lá no cálculo. Isso aqui, em certo momento, pode parecer até surpreendente. Tá? Se uma função f minúscula é contínua, ao definir aquela f maiúscula como a integral dela, ela é derivável e a derivada da própria função f. Bom, vamos demonstrar esse resultado. Para isso, pega um x qualquer que seja maior do que o x0, claro, nesse intervalo AB que nós estamos considerando. E define a função q de x como f maiúsculo de x menos f maiúsculo de x0 sobre x menos x0. Você sabe que para mostrar que a derivada dessa f maiúsculo em x0 é f de x0, a gente tem que mostrar que esse limite com x tendendo a x0 vai dar f minúsculo de x0. Né? Nós queremos mostrar que esse limite de x tendendo a x0 é exatamente isso aqui. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai a gente quer mostrar que o limite é aquilo, a gente vai calcular a diferença do q de x para o f de x0. Mas antes disso, observa que essa q de x que foi definida aqui, se a gente colocar o x menos x0 em evidência, isso dá 1 sobre x menos x0 aqui, fica f de x menos f de x0, que é a integral de a até x menos a integral de a até x0. Que como nós usamos até na demonstração da proposição anterior, é a mesma coisa que calcular do x0 até x. A mesma função f. Então é o que nós estamos fazendo aqui juntando numa só. A q de x, na verdade, é 1 sobre x menos x0, calculado na integral de x0 até x. Tá bom? Bom, então vamos calcular a diferença agora do q de x para aquilo que nós queremos que seja o seu limite. Quando x vai a x0. q de x menos f de x0. Como f de x0 é constante, pensa comigo. Se a f de x0 é constante, o que acontece quando eu calcular a integral de x0 até x disso aqui?
Como isso é constante, isso sai da integral e fica então multiplicado por x0 menos x. Então, se eu dividir isso por x menos x0, isso aqui dá exatamente o quê? Dá exatamente f de x0. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, trocando f de x0 por essa integral, multiplicada por 1 sobre x menos x0. Tá? Então, nós estamos trocando isso aqui por isso, ou seja, essa diferença em módulo é 1 sobre x menos x0, vezes a integral de f de t menos f de x0, calculado de x0 até x. Então, consequentemente, o módulo da diferença entre o q de x e o f de x0 é menor ou igual a nós colocarmos o módulo para fora. O módulo estava dentro, ao contrário, a gente estava com o módulo para fora e coloca ele para dentro. Então, fica o módulo aqui. Tá? Só que observa agora que essa expressão dentro da integral, ela lembra a definição de limite ou de continuidade. Vamos chamar essa expressão, essa desigualdade de estrela. Pela continuidade da função f no ponto x0, dado um epsilon qualquer, e observe aqui já um epsilon qualquer na nossa história, dado um epsilon qualquer, existe um delta tal que quando o t se aproxima do x0, então o f de t se aproxima do f de x0, certo? Então, dado um t aqui próximo, nós temos um f de t ali próximo do f de x0. Isso significa, o que é pegar um t aqui dentro? É falar que o t está no intervalo x0 menos delta, x0 mais delta. Então, qualquer x que eu pegar nesse intervalo habilita isso aqui. Então, qualquer t que eu pegar nesse intervalo segue, consequentemente, aqui dessa expressão que nós chamamos de estrela, que o módulo de q de x menos f de x0 é menor ou igual àquilo. Só que isso aqui, quando o t está no intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, isso aqui é menor do que epsilon. Logo, isso aqui, o epsilon pode sair da integral e fica só um intervalo de x0 a x com a constante 1, que por sua vez é x menos x0. Na verdade, bom, aqui está o módulo para a gente pensar num caso mais geral, mas é o próprio x menos x0 que nós tomamos o x maior do que x0. Isso aqui cancela e sobra só o epsilon. Moral da história, dado um epsilon qualquer, a gente consegue aproximar para qualquer x ali, que é de x de f de x0 por epsilon, ok? Moral da história. Dado qualquer epsilon, exibimos um delta que vem da continuidade da f, tal que toda vez que x menos x0 em módulo é menor do que delta, quando x menos x0 é menor do que delta, aquele t, que também é usado na integral, particularmente também está no intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, ou seja, vale tudo que nós acabamos de falar. Então, se eu pegar um x aqui nessa região, então q de x menos f de x0 é menor do que epsilon. Olha só, isso aqui é exatamente a definição de limite. Limite do q de x quando x vai a x0 é f de x0. Mas quem que era q de x? Q de x era o f maiúsculo de x menos o f maiúsculo de x0 dividido por x menos x0. Ou seja, acabamos de mostrar essa definição de integral. Acabamos de mostrar que a f maiúscula é derivável em x0 e mais do que isso, que a derivada é exatamente a f de x0. E com isso nós concluímos a demonstração dessa importante proposição. E não é só no interior do intervalo AB que vale aquele resultado. É possível também, mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas é possível mostrar que se a função é contínua também nos extremos do intervalo AB, ou seja, em A e em B, o resultado também vale. Ou seja, a função f maiúscula é derivável em A e B, e a derivada é a própria função calculada no A e no B. Ou seja, essa proposição que nós acabamos de demonstrar, ela vale no intervalo AB fechado inteirinho, não é só no interior. Portanto, se nós tivermos uma função contínua no intervalo fechado AB, por exemplo, é claro que a f maiúscula é derivável em todo o intervalo fechado, e a derivada em qualquer desses pontos é a própria f minúscula. Então, essa proposição nos dá a ideia para fazer a seguinte definição. Se a gente tiver uma função f minúscula definida num subconjunto dos reais, nos reais, qualquer a princípio, tá? Qualquer a princípio,
A gente fala que uma outra função g maiúscula definida no mesmo domínio da f é uma primitiva dessa f se quando eu derivar essa g for igual a f para todo x. Ou seja, o que a proposição 2 nos mostrou é que se eu tiver uma f minúscula definida no intervalo fechado AB contínua e, portanto, integrável, existe uma função que é essa f maiúscula definida de a até x, integral de f de t dt, para todo x em AB, essa é uma primitiva. Primitiva, essa é a palavra. É uma primitiva de f, porque quando nós derivarmos essa função para qualquer x, ela chega na função f. E agora, então, a gente enuncia esse que talvez seja o teorema mais importante do nosso curso de Introdução à Análise Real. Se não o mais importante, pelo menos um dos mais importantes, que, na verdade, já podemos considerá-lo desde a proposição 2 que foi provada agora há pouco. Mas é o seguinte, de forma geral, essa função diz o seguinte: se nós pegarmos uma função f definida no intervalo fechado AB contínua e soubermos que uma função g maiúscula ela é uma primitiva de f, e aí um parênteses, um exemplo de g maiúscula que é a primitiva da f, nós sabemos, é aquela que foi definida no começo desta aula, dessa parte da aula. Então, para qualquer x que eu pegar, ao calcular a integral de a até x de f de t dt, a gente pode simplesmente pegar a primitiva e calcular aqui e fazer a diferença pela primitiva calculada aqui nos extremos, g de x menos g de a, que é um resultado que você deve conhecer lá do cálculo, você deve aplicar bastante no cálculo. Claro que em particular isso vale se o x for o extremo direito do intervalo, se for o próprio b. Se aqui for b, de a até b, então aqui é a diferença de g de b até g de a. Ou seja, teorema fundamental do cálculo, que nós podemos considerar até da proposição 2 já, nos diz o seguinte: dado uma função contínua, f minúscula, nós temos uma f maiúscula, por exemplo, que nós conhecemos, que é ao derivar da própria função f. Essa, mas eu podia pegar qualquer outra primitiva de f e dizer, então, que a integral da f de a até x é a diferença da primitiva calculada nos dois extremos. Tá bom? Então esse resultado é bastante interessante, porque aqui sim fecha a questão sobre a relação entre integral e derivada. Dado uma função g, cuja derivada é a f, a integral da f dá a diferença da g nos extremos desse intervalo onde a integral foi calculada. Tá bom? E vamos demonstrar então esse teorema fundamental do cálculo, que apesar da força toda desse teorema, como a gente já está carregando uma série de coisas juntos com isso, a demonstração nem é tão complicada assim. Contrário, pega g, uma função primitiva da f. Então, uma função que ao derivar dá f para todo x em AB, essa definição de primitiva. Nós conhecemos no começo desta parte da aula uma função f maiúsculo cuja derivada dá f de x, quando f é contínua, proposição 2. Então, pela proposição 2, ao derivar aquela função f definida no começo dessa parte da aula, ela dá f de x para todo x em AB. Bom, então, pegando um x qualquer, o que acontece quando eu fizer a g maiúsculo, que é uma primitiva qualquer, e a f, que é uma particular, g menos f, derivar? Bom, ao derivar, eu posso separar. A propriedade derivada me diz que isso aqui é g' menos f'. Mas acontece que g' é a f, e f' também. Isso dá zero para qualquer x em AB. Moral da história, derivada é identicamente nula, é zero para todo mundo. Mas uma função cuja derivada é zero para todo mundo só pode ser a constante. Nós vimos isso quando estudamos derivada. Então, g menos f é uma função constante. E se g menos f é constante, significa então que existe um número real que é essa constante. Ou seja, g menos f de x é igual a k para todo x no intervalo AB. Bom, mas g menos f de x é igual a k, eu posso separar e dizer então que g de x, e jogar esse f para lá, que g de x é a f de x mais uma constante. Ou seja, qualquer derivada da f minúscula é a f maiúscula que nós definimos no começo mais uma constante. Fechamos a história sobre quais são as primitivas. As primitivas devem ser aquela definida em função da integral mais uma constante em R. Tá certo? E então, se eu pegar o x igual a A, o que é a f maiúscula calculada em A? Bom, a f maiúsculo vai de A até a variável, que no caso é A. Integrar de A até A é fazer nada, né? Isso dá zero. Integrar de A até A é zero, estou integrando no mesmo ponto, então isso dá zero.
E, consequentemente, a g de A é a f maiúsculo mais a constante k. Portanto, g de A é f de A mais k, mas o f de A sendo 0, isso aqui fica 0 mais k, que é k. Portanto, k é igual a g de A. Consequentemente, hora que nós calcularmos a integral de f de t dt de A até x, o que vai acontecer? Por definição, isso é a f de x. Por definição da f de x maiúscula. Essa é a definição. F de x era isso aqui. Bom, mas pelo que nós acabamos de demonstrar, f de x é g de x menos k, para qualquer x. Tá certo? Mas o que acabamos de escrever aqui em cima, que esse k é o g de A. Portanto, isso aqui é g de x menos g de A. Integral de A até x de f de t dt é a primitiva calculada em x menos a primitiva calculada em A para qualquer primitiva. E isso, então, conclui o teorema fundamental do cálculo. E uma observação é que é o seguinte, nós demonstramos o teorema fundamental do cálculo supondo, por hipótese, que a função f minúscula era contínua. Se ela é contínua, ela é integrável, mas não vale o oposto. Se é integrável, não necessariamente ela era contínua. Mas é possível mostrar, e aí nós precisamos de um pouco mais de cuidado na demonstração e tal, mas não vamos fazer isso aqui. Mas é possível demonstrar que o teorema fundamental do cálculo, ainda assim ele vale, mesmo que a f não seja contínua, mas desde que ela seja integrável. Eu posso trocar aquela hipótese do contínua por integrável. Já vale o teorema fundamental do cálculo. Dado uma função integrável, né, se você pegar uma primitiva dela, derivar a primitiva de um extremo menos a primitiva do outro, dá a integral. Tudo bem? Então vale para integrável mesmo que não seja contínua. E vamos fazer então só alguns exemplos. Ao calcular a integral de A até x da função t elevado a alfa, em que alfa é um número real fixo, diferente de menos 1. Então só quero que o alfa não seja o menos 1, ou seja, eu não quero que essa função seja 1 sobre t. 1 sobre t eu não quero, mas qualquer outra função que não seja 1 sobre t, pega ela t elevado a alfa. Inclusive o alfa pode ser um número real qualquer, não precisa ser só inteiro. Tá? Ao calcular a integral de A até x de t elevado a alfa, vocês sabem que ao derivar essa função x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1, ao derivar isso aqui fica exatamente x elevado a alfa. Né? Então o que nos diz o teorema fundamental do cálculo é que ao fazer esta integral, x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1, ou seja, calculada em x, tirando do outro intervalo, no lugar de x coloca a, essa integral vale isso. E, na verdade, se nós pegarmos essa função mais qualquer constante, essa função mais qualquer k, essa função mais qualquer k serve como primitiva de t elevado a alfa. Esse é resultado lá do cálculo, já é conhecido, né? E o segundo exemplo aqui pra gente é a mesma coisa no caso para a função seno. A gente sabe que o cosseno, ao derivar o cosseno, nós temos menos seno. Então, menos cosseno, ao derivar, nós temos seno. Ou seja, menos cosseno é uma primitiva do seno. Na verdade, menos cosseno mais qualquer constante são todas as primitivas do seno. Então, ao integrar o seno de t de A até x, o que a gente tem que fazer? Pegar essa primitiva calculada no x e tirar da primitiva calculada no A. Menos cosseno de x, menos cosseno de A, ou seja, aqui fica mais. Tudo bem? E só para não deixar batido, um exemplo com números, só para deixar a coisa um pouco mais concreta para a gente. Ao calcular qualquer potência do t que não seja menos 1, podíamos pegar o π, qualquer número real, né? T elevado a π e calcular a integral dos extremos de 1 a 2, por exemplo. O que é isso? Bom, vamos pensar uma função que, que seja primitiva de t elevado a π. Uma função que ao derivar de t elevado a π. Bom, t elevado a π mais 1 sobre p mais 1. Quando nós derivarmos, o π mais 1 cai. E aí fica t elevado a π mais 1 menos 1, ou seja, π. E aqui fica π mais 1. Esse cancela com esse e fica t elevado a π. Portanto, essa função, ao derivar da t elevado a π, essa função aqui serve como primitiva desta. E serve como primitiva dessa, então é só calcular ela, primitiva com k igual a 0, né? Ela
no extremo 2, menos ela no extremo 1. Ela no extremo 2 é isso aqui, ela no extremo 1 é isso aqui. 1 elevado a π mais 1 é 1, portanto, essa integral é esse número aqui. Pronto, resolvido aquela integral. Agora nós vamos estabelecer um corolário do teorema fundamental do cálculo, que ao invés de falar de uma primitiva de uma função f, vai dar uma primitiva para a sua derivada, tá? A primitiva da derivada. Se nós pegarmos uma função que é derivável e tem derivada contínua, lembra? Isso aqui a gente fala que a função é de classe C1, ou seja, ela é derivável e a derivada é contínua. A primeira derivada é contínua, a gente fala que é de classe C1. Então, nessas condições, eu posso calcular a integral de a até b, os extremos do intervalo, da f' de t dt. Da f', integral da f'. Bom, mas ao calcular a integral da f', notem uma coisa. Ao derivar a f, você obtém exatamente a f'. Ou seja, a f é uma primitiva da f', porque ao derivá-la você tem a f'. F é uma primitiva. Então eu posso usar a f aqui, no lugar daquela g maiúsculo que nós tínhamos. Essa é f de b menos f de a. Isso serve como corolário imediato do teorema fundamental do cálculo. Tomando, portanto, a primitiva como sendo a própria f. Afinal de contas, derivar isso aqui é obter a própria função f'. Ok? Então, se nós tivermos uma função de classe C1, a integral da derivada é f de b menos f de... O teorema fundamental do cálculo por si só já é um grande resultado, mas além disso ele traz algumas consequências tão legais e tão importantes que deve ser até de seu conhecimento já desde que você fez um curso de cálculo. Você usava algumas técnicas que seguem como consequência do teorema fundamental do cálculo. Por exemplo, esse resultado que nos ajuda a resolver integrais por meio da mudança de variáveis. Seguinte, pega uma função definida no intervalo AB, que seja contínua, e uma outra função g, definida eventualmente em um outro intervalo, pode ser um outro intervalo, de c até d. Essa função g, derivável e com primeira derivada contínua, e mais do que isso, o extremo c do intervalo onde g é definida vai num dos extremos da f e a d também vai num dos extremos da f. É o que está escrito aqui, por exemplo, dizendo que o g de c é a e o g de d é b. E mais do que isso, de modo que este intervalo todo, CD, esteja contido no AB. Na verdade, a imagem da função é toda contida no AB. Ou seja, nós temos um intervalo AB aqui bonitinho, e temos um outro intervalo CD aqui, outro eventualmente, mas que a função g leva C no A, ou até no B poderia ser, bom, enfim, dá para ser até mais geral do que isso. A g leva o D no B e a g inteirinha leva CD dentro do AB também. Dentro, não precisa ser todo o AB, mas na verdade dá para ser mais geral do que esse resultado. Mas pensa no intervalo em que isso faça sentido para poder fazer o que o resultado permite. O resultado então diz o seguinte: integrar a f de a até b é a mesma coisa que integrar a f composta com g multiplicada por g'. Isso agora no novo intervalo, no c até d. Integrar de a até b a f é a mesma coisa que integrar de c até d, a f composta com a g vezes a g' do t. Esse é o teorema de mudança de variáveis. E a demonstração do teorema de mudança de variáveis é muito bonitinho depois que a gente viu o teorema fundamental do cálculo. Como a função f é contínua, ela tem uma primitiva, ou seja, existe uma f maiúscula, tal que a derivada é igual a ela em todo intervalo AB. Isso significa que a integral de a até b da f é a diferença da primitiva calculada nos extremos. Mas a b, por hipótese, é g de d e a é g de c. Portanto, isso aqui é f de g de d menos f de g de c, ou seja, é a composta f bola g calculada em d menos a composta f bola g calculada em c. Vamos chamar isso aqui de estrela. Se a gente pegar essa função f bola g e derivar usando a regra da cadeia, então uma composta, então fica a derivada vezes a g, a derivada da f maiúscula vezes calculada na g, vezes a derivada da g. Derivada de uma vezes a derivada da outra, só que a primeira é calculada na segunda. Bom, então tá aqui, regra da cadeia. Certo?
Só que aqui aparece uma coisa, F'. Só que F' é a F, então eu posso trocar isso aqui pela F. Moral da história, F bola G' de T é F bola G, isso aqui é F bola, né? F bola G de T vezes a G' de T, para qualquer T no intervalo AB, ou melhor, para todo T no intervalo CD. Moral da história, como isso aqui vale para todo T no intervalo... Ah, tá escrito errado aqui, C até D, tá? Para todo T no intervalo CD vale isso. Moral da história, se isso aqui vale para todo intervalo C até D, a derivada dessa função deu isso aqui, significa então que F bola G é uma primitiva dessa. Ou seja, F bola G é uma primitiva de F bola G multiplicada por G'. Pelo teorema fundamental do cálculo, então ao calcular a integral de C até D dessa aqui da direita, de F bola G de T vezes G' de T, é a diferença da primitiva calculada nos extremos. Então, a primitiva não é F bola G, então F bola G calculada em D menos F bola G calculada em C. Só que F bola G calculada em D menos F bola G calculada em C é exatamente o que aparece nessa expressão aqui de cima. Então, por essa expressão estrela aqui de cima, isso é nada mais nada menos do que a integral da F calculada de A até B. E aí está demonstrado o teorema da mudança de variáveis. Só para a gente aplicar esse resultado e você lembrar como é que mais ou menos a gente faz lá no cálculo, vamos usar a integral de 0 até π sobre 6 do seno de 3x dx. Seno é uma função que nós sabemos calcular, mas com esse 3x, o 3x dá uma complicadinha na coisa. A gente adoraria que no lugar de 3x fosse x apenas. Então isso daqui que lá no cálculo nos dá a ideia de chamar o 3x de t. Então a gente pensa lá no cálculo assim, vamos chamar o 3x de t. E aí a gente deriva dos dois lados e tal, e tem mais ou menos a mesma ideia que nós fazemos aqui. Aqui eu vou fazer usando a linguagem do teorema. No lugar, para fazer com que isso aqui vire t, o que a gente quer na verdade fazer? Quer usar o x que cancela esse 3, ou seja, a gente está querendo usar no lugar do x uma nova função g de t que seja t sobre 3, para poder cancelar esse 3 aqui. Bom, g de t é t sobre 3, a derivada dela é 1/3. Bom, a gente então pode usar esse teorema da mudança de variável e dizer então que essa função pode ser calculada na g, então no lugar do x nós colocamos t sobre 3, multiplicada pela derivada da g, que é 1/3. Então, olha, aqui vai cancelar o 3, vai ficar seno de t vezes 1/3 dt. O 1/3 vai sair da integral. Tem mais um detalhe. Os extremos, né? Os extremos. Esse extremo aqui e esse tem que ir no extremo da g. Então, quer dizer o seguinte, t sobre 3 vai dar zero em quem? No próprio zero. E colocando t igual a t vai dar π sobre quem vai dar t sobre... que número que eu coloco no lugar do t, que sobre 3 vai dar π sobre 6. π sobre 2. Então esse é o outro extremo. Afinal de contas, g calculado no π sobre 2 dá π sobre 2 sobre 3, que é π sobre 6. Tá bom? Então ficamos com seno de t dt aqui dentro, porque 1/3 nós tiramos. Ficou de 0 até 2. Agora a integral de seno nós vimos é menos cosseno. Uma das primitivas é menos cosseno, que nós temos que calcular nos extremos. π sobre 2 e 0, a diferença delas. Então fica isso aqui. Acontece que cosseno de 90 graus é 0, cosseno de 0 é 1, então isso aqui fica 1/3 vezes 1, que é 1/3. Então esse é o valor da integral. Outro resultado, consequência do teorema fundamental do cálculo, é o da integração por partes. Se a gente tem duas funções f e g definidas no mesmo intervalo AB, e ambas de classe C1, ou seja, deriváveis e com derivadas contínuas, então, ao integrar f vezes g', f, uma vezes a derivada de outra, de A até B, é a mesma coisa que calcular o produto calculado em B menos calculado em A. Ou seja, isso aqui, esse símbolo aqui, é aquele símbolo que nós usamos no cálculo para f de g calculado em B menos f vezes g calculado no A. Esse símbolo aqui, né? A função em B menos a função em A. Bom, só que não é só isso, subtraída de uma outra integral, que também vai de A até B, que troca as derivadas. Então, a derivada da g muda para f, é da f, e a g fica sem derivado. Né? Então, troca, né? Essa derivada vem para cá. Basicamente é isso. Então, a integração por partes é integral da f vezes g', é a f vezes g calculado nos extremos e subtraído, menos f' vezes g calculado integral disso. Tá bom?
E a demonstração nem é difícil, porque é o seguinte, a gente sabe da teoria de derivadas que a derivada do produto é a derivada de uma vezes a outra, mais uma vez a derivada da outra. Essas derivadas existem e são contínuas porque a função é de classe C1, então faz sentido calcular a integral de tudo isso. Enfim, observe uma coisa. Dessa igualdade, a derivada da fg daquilo ali significa que a fg é primitiva disso aqui. Ou seja, fg é primitiva de f' vezes g mais f vezes g'. Moral da história, pelo teorema fundamental do cálculo, quando eu calcular a integral disso aqui, de a até b, ou seja, integral disso aqui, agora está escrito com t, né? f' de t vezes g de t menos f de t, g' de t, vai ter que dar a primitiva dela calculada em b menos a primitiva calculada em a. Mas a primitiva é fg, tá aqui. Agora, propriedade de integral. Tenho duas funções subtraindo. Eu posso abrir essa integral, pegar isso aqui e jogar para o lado direito. E aí vai ficar exatamente o que nós queremos. Integral disso aqui, que é f'g, é igual àquilo que já estava lá, mas isso aqui é exatamente o símbolo que nós estamos usando, é fg de b até a, menos isso aqui. Aliás, perdão, esse aqui era mais, né? Menos, porque vai jogar para lá, vai sair menos, isso aqui era mais. E aí vai ficar para lá com sinal de menos. Tá ok? Demonstrado. Um exemplo simples da aplicação da integração por partes. Se nós temos a integral de x vezes cosseno de x dx para calcular, a gente pode pensar na função f, por exemplo, como sendo a função f de x igual a x, e pensar na cosseno como sendo a derivada de alguma outra conhecida. Bom, mas nós sabemos que g é derivada de alguém? Sim, nós sabemos que se eu pegar g de x como seno de x, a derivada de seno é cosseno. Portanto, cosseno, derivada de seno, seno é uma primitiva disso. Pelo teorema que nós acabamos de falar, da integração por partes, isso pode ser escrito então como f vezes g, x vezes seno, calculado nos extremos, menos a integral, calculado de 0 até π também, agora da derivada da f vezes a g. Derivada dessa, essa aqui é a função f de x igual a x, derivada é o próprio 1 constante. E a g é a seno. Bom, mas essa integral, bom, aqui primeiro temos esse termo que é x seno de x calculado em π, menos calculado em 0, menos a integral daquele bichinho, que é seno de x. Isso daqui é 0 porque o seno de π é 0, isso aqui é 0 porque o seno de 0 é 0, sobra isso aqui com esse menos, o menos está aqui. Isso daqui é nada mais, nada menos do que menos cosseno de π menos cosseno de 0, afinal de contas, menos cosseno de x ao derivar da seno. E aí, enfim, isso aqui vai dar cosseno de π é menos 1, menos com menos mais, aqui dá 1, 1 mais 1, 2, com esse menos 2. Outra consequência do teorema fundamental do cálculo é o teorema do valor médio, mas agora para integrais. Nós tínhamos o teorema do valor médio para derivada e agora nós temos o teorema do valor médio para integrais, que a ideia é parecida com aquela lá. Dada uma função contínua, definida no intervalo fechado AB, garantimos que existe um C no interior desse intervalo, no interior do intervalo AB, tal que a imagem da função por este f é 1 sobre b menos a integral de a até b de f de t dt. De certa forma, isso garante para a gente, então, que a integral é atingida pela função em algum ponto. É isso que esse teorema, em suma, quer dizer para a gente. A integral é a imagem de alguém pela função. Bom, mesmo que tenhamos aí uma constantezinha aí que precisa ajeitar as coisas. Vamos demonstrar esse teorema? A demonstração é da seguinte forma. Pega aquela função do começo dessa nossa terceira parte da aula. A função f maiúsculo de x, definida para a integral de a até x da f de t dt. Claro, faz sentido, porque a f é integrável. Mas essa função, como nós analisamos já proposições 1 e 2 desse comecinho, dessa parte, nós sabemos que essa função ela é contínua no intervalo fechado AB, o mesmo da definição da f, e derivável no intervalo aberto. Mas essas são exatamente as condições que nos permitem usar o teorema do valor médio de derivadas para essa função aqui. Então, usando o teorema de valor médio
para as derivadas, sabemos que existe um C no intervalo aberto de A até B, tal que f' de C, a derivada dessa função, é f de B menos f de A sobre B menos A. Teorema do valor médio mesmo, né? Acontece que f' de C é exatamente f de C. Por quê? Exatamente porque aquela função, a derivada dela é f de C, graças à proposição 2 de hoje. Bom, então quer dizer que o f de C é isso aqui, né? Separando o B menos A só para ficar bonitinho aqui, isso é 1 sobre B menos A vezes isso aqui. Ora, ora, ora. Mas isso aqui é exatamente aquilo que aparece do lado direito do teorema fundamental do cálculo. Né? Isso aqui é exatamente o que acontece quando a gente calcula a integral da f de t dt de A até B. Pronto. F de C é isso aqui. E o teorema está demonstrado. E por fim, também como consequência do teorema fundamental do cálculo, vamos enunciar, mas dessa vez sem demonstrar, um outro teorema, de certa forma, aliás, já conhecido para derivadas também, mas com outro final, vamos dizer assim. Pega uma função definida no intervalo fechado a b, que seja n mais uma vezes derivável. Dados dois pontos x e x0, sabemos da fórmula de Taylor, que nós vimos lá quando estudamos derivada, que diz o seguinte: a função f de x é o somatório da késima derivada de f calculado no x0 sobre k fatorial vezes x menos x0 elevado a k, isso aqui, mais um resto. E nós vimos lá, quando estudamos fórmula de Taylor, que esse resto podia ser usado com o resto na forma de Lagrange ou de outra forma que fosse. O que eu estou dizendo aqui na teoria de integrais é que esse resto também pode ser calculado como uma integral. Esse resto, na verdade, é a função 1 sobre n fatorial, x0 calculado até x, aqui está o x da função. Ele aparece aqui de novo, x menos t calculado na n mais 1ª derivada de f, calculado no t, essa integral em função de t, certo? Então esse resultado nos diz uma outra forma de encontrar o resto da expressão da f na forma de Taylor. F é o polinômio de Taylor mais um resto, e esse resto pode ser escrito na forma de integral. Chamamos isso então de fórmula de Taylor com resto integral. Não faremos a demonstração aqui, mas se alguém tiver curiosidade, pode encontrá-la, por exemplo, nesse livro do Jairo de Análise 1, na página 180. E com isso, então, nós terminamos essa aula sobre integral. Tivemos um panorama geral desde as definições básicas, passando pelos critérios de integrabilidade e terminando hoje com teorema fundamental do cálculo e uma série de consequências que são bastante úteis nos cursos de cálculo. Tudo bem? Então, bons estudos para você pegar lenha nesse negócio aí, se acostumar com essa teoria toda e aprender legal tudo isso que nós falamos. Valeu? Até a próxima! Se o queijo é derivado do leite, então quer dizer que, passando a integral, o leite é integral do queijo mais K. Acho que é daqui que vem o leite integral.